Eliseu era agora o profeta da nação de Israel. E eu queria que você olhasse comigo a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu campamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. O que acontece aqui é que os arameus querem atacar os israelitas, mas Eliseu está aconselhando, cada vez que os arameus fazem um plano, Deus revela esse plano para Eliseu, Eliseu diz para o rei, e o rei foge daquela situação. Então o que está acontecendo é que Deus está revelando, protegendo Israel através da pessoa de Eliseu, que está denunciando o plano feito pela nação. Versículo 10: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Versículo 11: isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele achou que pelo rei de Israel estar sabendo tudo o que estava acontecendo, tinha alguém dentro do próprio exército dele passando informações. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Qualquer semelhança não é mera coincidência com Elias. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Tenta imaginar o contexto aqui. O servo do homem de Deus, ou seja, o estagiário de Eliseu aqui, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Ou seja, você tem alguém, novamente, que olha para a situação ao seu redor, vê que a situação é desfavorável, e essa pessoa fica desesperada. Olha que legal. O profeta respondeu, versículo 16, eu amo isso: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quem estava com eles? Quem estava com Eliseu? O servo de Eliseu não tinha visto ninguém. Olha o versículo 17: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um dos fundadores da Palavra da Vida aqui no Brasil, o seu Haroldo Heimer, ele lançou um vídeo, não sei quantos de vocês viram, a respeito da entrada deles no Brasil. E eles vieram dos Estados Unidos com o intuito de evangelizar os índios Chavante, que era a tribo indígena mais temida do Brasil, porque eles eram muito violentos. E a certa altura do vídeo, eu não me lembro bem se era ele ou se era outra pessoa contando, mas eu acho que era ele. Eles estavam fugindo dos índios que estavam perseguindo a eles, e eles entraram numa casa, se ajoelharam e oraram: Deus, salva a gente. E aqueles índios estavam correndo na direção deles, fazendo aquele barulho que deve ser assustador no meio de um lugar que você não conhece, da mata. De repente aquele barulho cessou e aqueles homens foram embora. 30 anos depois dessa situação, o chefe dessa tribo Chavante se encontrou com o seu Haroldo Heimer. Agora esse homem estava convertido, e ele contou para o seu Haroldo Heimer que naquela noite, quando eles chegaram perto daquela casa onde os missionários se esconderam, eles viram um exército que eles nunca tinham visto antes, de pessoas, o termo que ele usou foram iluminadas, pessoas que saía muita luz dessas pessoas, e que esses índios tiveram medo e saíram correndo para salvar a sua própria vida. Eu não sei que situação você está enfrentando, mas o que a palavra de Deus ensina para você e para mim é: não
olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus que permite as circunstâncias. E eu trouxe esse trecho de 2 Reis aqui porque eu entendo que em algum determinado momento, a Bíblia não diz isso, é possível que Elias tenha chegado para Eliseu e dito assim: Eliseu, eu preciso contar uma história para você. Quando eu tinha tantos anos, eu subi no Monte Carmelo e enfrentei os profetas de Baal. E assim que isso aconteceu, a rainha Jezabel me ameaçou. E eu fiquei com medo. E Deus abriu os meus olhos. E se em alguma situação você passar por uma dificuldade em que as circunstâncias são enormes para você, Eliseu, abra os seus olhos e olhe para Deus. Eu não sei se Eliseu passou por isso, mas o texto diz que o servo dele passou por uma situação dessa. E a oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Eu queria orar pela sua vida, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. De novo, eu não sei a situação que você passa, mas Deus sabe. Porque foi Ele quem permitiu que você passasse por essa situação. Uma das coisas que me assusta quando eu vejo esse episódio da vida de Elias é que no capítulo 18 Elias tinha acabado de provar para a nação de Israel que não havia outros deuses. E aí no capítulo 19, quando começa a ameaça de Jezabel, ela fala que os deuses me castiguem. Elias poderia muito bem ter dito: não tem outros deuses, eu não preciso ter medo de você. Mas os olhos de Elias rapidamente foram colocados na situação adversa. Uma coisa que eu amo a respeito das biografias na Bíblia é que elas nos mostram como grandes homens de Deus como Elias. Eles são de carne e osso como você e eu. Aliás, Tiago no capítulo 5 vai dizer que Elias era homem como nós. E é para essas pessoas de carne e osso que Deus estende a sua mão e diz: não olhe para as circunstâncias. Passe um tempo orando ao Senhor, se colocando diante dele, colocando as situações que talvez estejam tirando a sua paz, que talvez estejam trazendo incômodo ao seu coração, porque você não vê solução para elas. Em primeiro lugar, diga: Deus, eu estou errado de desconfiar do Senhor. Eu acho até legal esse termo, porque você está deixando de confiar para começar a não confiar. Então você está desconfiando, você está retirando a confiança naquele que é o único digno da nossa confiança. Diga para Deus: Deus, eu estou errado. Diga a Deus: quantas vezes o Senhor já provou para mim que as situações estão no teu controle. Não permita, Deus, que o meu coração se foque nessas situações. Eu quero terminar com uma passagem lá de Lamentações 3, é um texto que a gente conhece aqui. E antes de eu ler esse texto, eu quero dar um pouco de contexto para você do que aconteceu com Jeremias. O livro todo de Lamentações é escrito em cima, são lamentos escritos pela queda de Jerusalém, por causa da incredulidade do povo. Agora, uma informação que é adicional, que é interessante você ter aqui, é que chegou um momento da vida de Jeremias, que Jeremias fez exatamente a mesma coisa que Elias. Jeremias no capítulo 20 ele vai dizer: maldito o dia em que eu nasci. Porque ele via Israel totalmente longe de Deus.
Então foi alguém que olhou em certos momentos das circunstâncias e ficou desanimado com aquilo que ele via. Ele falou: Deus, maldito o dia que eu nasci, era melhor não ter nascido do que ver isso. Entretanto, assim como Eliseu, eu vejo que Deus corrigiu o foco desse homem. E aí ele diz no versículo 21 do capítulo 3: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí os versículos 37 e 38, quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as Jezabéis quanto os montes Carmelo? Percebeu a aplicação aqui? Você pode pegar esse versículo e colocar, substituir a desgraça com aquilo que está acontecendo na sua vida, que talvez seja algo que está tirando a sua felicidade. E pode dizer: não é da boca do Altíssimo que vem tanto essa situação que está na sua vida, quanto aquilo que te traz tanta alegria. Gente, essa é uma pergunta retórica. A resposta para essa pergunta é sim. É da boca do Altíssimo que vem isso. Para quê? Romanos 8:28, para que você e eu sejamos transformados à imagem do Filho. Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos aponta o caminho. Deus, eu não sei a condição que alguém entrou aqui hoje. Eu conheço a minha vida, eu sei o que eu estou passando e aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Mas Deus, eu não tenho dúvidas de que os meus queridos aqui puderam ver a relevância da Tua palavra em abordar o nosso coração e mostrar como nós erramos quando nós olhamos para as circunstâncias. Deus, eu peço paz ao coração das pessoas aqui presentes nas mais difíceis situações que enfrentam. E Deus, eu não hesito em afirmar que essa paz ela só virá quando o foco dessas pessoas estiver no Senhor e não na situação adversa ao seu redor. Da mesma maneira, Deus, eu clamo que nenhum dos meus queridos presentes aqui, numa possível situação de medo, de aflição, se isole, mas que busque ajuda. Busque ajuda dos pastores, dos líderes, do irmão, para que o irmão da igreja possa orar: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Não permita que essa pessoa se isole. E mais ainda, Deus, não permita que essa pessoa desconfie do Teu amor para com ela. Amor esse que enviou o Seu Filho para morrer no lugar dela, por causa do pecado dela, para justificar, ou seja, para tornar essa pessoa justa diante do Senhor. Esse grande amor leal do Senhor, na época de Eliseu, é o mesmo que atua na minha vida e na vida de cada irmão querido aqui. E Deus, que o tempo que nós teremos agora participando da ceia seja um lembrete desse amor leal do Senhor, que prometeu na pessoa de Abraão abençoar todas as nações da terra. Promessa essa concretizada na pessoa de Jesus Cristo e hoje experimentada por mim e por cada um aqui presente, que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador.
Deus, nós nos regozijamos com a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a mesma palavra que exorta é a palavra que conforta. O mesmo Deus que exorta é o Deus que manda conforto. É o Deus que nos pega nos braços, que nos acolhe debaixo das suas asas, que nos defende, em cujo nome nós confiamos e podemos confiar cegamente. Abre os nossos olhos, Deus, para que nós vejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da ceia. Eu pedi que aqueles que vão ministrar a ceia, me ajudem. Novamente, esse é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E como eu falei na oração, é mais uma prova desse amor leal de Deus para com a nossa vida, para com a sua vida, para comigo. E esse é um memorial destinado àqueles que já colocaram a sua confiança exclusivamente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você que está nessa condição, eu convido você a receber os elementos da ceia. E no momento em que nós formos comer, eu vou avisar você e nós vamos orar ao Senhor e participar da ceia juntos. Enquanto isso, nós vamos cantar um cântico que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é nada. Nada pode nos separar. Vamos lá? Cleiton. Porque o teu amor, ele não é algo sujeito à mudança. Porque o Senhor não muda. Porque a tua aliança, Deus, ela é algo inquebrável. Porque o teu pacto com o homem, Deus, enviando Jesus Cristo na cruz, é algo que não pode ser desfeito. E não há nada, Deus, na minha conduta, por pior que ela seja,
capaz de anular o sacrifício de Jesus Cristo por mim. Deus, que isso seja um lembrete, Deus, para que nós vivamos vidas santas e não uma desculpa para que nós vivamos uma vida de pecado. Nesse momento, Deus, nós queremos agradecer pela morte de Jesus Cristo na cruz, pelo seu sacrifício perfeito, definitivo e eterno. Sacrifício que nós não temos como pagar, Deus. Mas na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor foi bondoso conosco e nos deu o teu Filho. Ajuda a gente a viver, Deus, como testemunhas claras dessa transformação de vida, que só o Senhor é capaz de operar. Convido você a dizer juntamente comigo antes da gente comer o pão: Jesus Cristo vive e voltará. Vamos lá? Jesus Cristo vive e voltará. Agora com o cálice diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Cícero, você vai apresentar os visitantes para mim? Por favor. Amém, que bom. Amém. Ok. Então você agora vai sair do seu lugar e vai cumprimentar a Ângela e o Francisco. E depois a gente vai ter um momento missionário bem rápido aqui. Então cumprimente a eles e volte aqui para o seu lugar para a gente ter esse momento. Cleiton, transmissão encerra.